Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 3, capítulo 13 e 14. O 13 é dia 26 de novembro de 1899, complacência da Santíssima Trindade diante do sofrimento de Luísa. Encontrando-me no meio de grandes sofrimentos, meu amável Jesus veio e me pôs o braço por detrás do pescoço, em ato de me segurar. Agora, estando perto dele, comecei a fazer minhas habituais adorações a todos os seus santos membros, começando por sua sacratíssima cabeça. No momento em que fazia isso, disse-me: Amada minha, tenho sede. Tira minha sede com o teu amor, que não resisto mais. E tomando aspecto de menino, pôs-se em meus braços e pôs-se a mamar. Parecia que sentia um gosto grandíssimo e ficava todo confortado e acalmava sua sede. Depois disso, querendo brincar comigo, com uma lança que tinha na mão, me trespassava o coração de lado a lado. Eu sentia uma dor terrível, mas ó como estava contente de sofrer, especialmente porque eram as mesmas mãos do meu só e único bem, as que me davam sofrer. E o incitava a me rasgar, principalmente, tanto era o gosto e a doçura que eu sentia. E Jesus bendito, para me satisfazer mais, arrancou-me o coração, tomando-o entre as suas mãos. E com essa mesma lança abriu pela metade e encontrou uma cruz resplandecente e macia. Tomou-a entre suas mãos, agradando-se grandemente, e disse-me: Essa cruz foi produzida pelo amor e a pureza com que sofres. Estou tão contente no modo com que tu sofres, que não só eu, mas eu chamo o Pai e o Espírito Santo para agradar comigo. Num instante olhei e vi as 3 pessoas que me circundando se deleitavam em olhar esta cruz. Mas eu, lamentando-me com eles, disse: Grande Deus, muito pouco é meu sofrer. Não estou contente só com a cruz, senão que quero também os espinhos e os cravos, e se eu não o mereço, porque sou indigna e pecadora, vós certamente podeis dar-me as disposições para merecê-lo. E Jesus, enviando-me um raio de luz intelectual, fez-me perceber que queria que eu confessasse as minhas culpas. Senti-me aterrorizada ante as 3 divinas pessoas, mas a humanidade de Nosso Senhor me inspirava confiança. Assim que dirigindo-me a ele, disse: O eu, pecador. E depois comecei a fazer a confissão de minhas culpas. Agora, enquanto me encontrava toda imersa em minha miséria, uma voz saiu do meio deles que dizia: Te perdoamos, e você? Não peque mais. Eu esperava receber a absolvição de Nosso Senhor, mas nesse momento desapareceu. Pouco depois voltou crucificado e me participou as dores da cruz. Nossa, que trecho. Meu Deus, nem sei o que dizer. Muito forte, né? Não sei o que dizer. É lindo demais, né? Essa cruz foi produzida pelo amor e a pureza com que sofres. Uau, estou tão contente no modo com que tu sofres, que não só eu, mas eu chamo o Pai e o Espírito Santo para se agradar comigo. Meu Deus, que coisa mais incrível, né? E eu vejo assim, percebo claramente, né, no que ele falou aqui, que ela realmente só pensa nele, né? Ele podia rasgar o coração dela, arrancou-me o coração, que ela tinha contentamento de deixar ele fazer ela sofrer o quanto quisesse. Que coisa linda, né? Então a gente também, como a gente acabou de meditar na live, a gente tem que querer sofrer, gente, deixar que Jesus faça a gente gato e sapato quanto quiser. A gente não tem que ficar nervoso com Jesus quando a gente estiver inocente de alguma coisa e vir uma correção aqui no grupo, ou qualquer outro sofrimento que acontecer, qualquer outra humilhação que for permitida, a gente tem que dizer amém, 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 fiat, fiat, fiat. Eu sei que foi eu que corrigi e eu sou dura, e aí parece que é ridículo eu falar isso, né, quando eu corrijo alguém, mas assim, como eu já disse, é Jesus, não é eu, né, é Jesus que quer mudar as nossas atitudes em atitudes verdadeiramente divinas, né, pensando só no divino, né, largando do humano. Ele quer que a gente aprenda, né, que retenha esses conhecimentos na gente, que a gente faça esse ambiente ser mesmo só para ele, né, que a gente consiga purificar o ambiente aqui e sofrer o que for preciso para reparar qualquer coisa, né, que a gente possa estar disponível para sofrer. É o que eu sinto para falar desse trecho, né? E é lindo o jeito da Luísa falar, né? Quero mais, quero sofrer mais.
Aí Jesus, em vez de dar esses sofrimentos para ela, fez com que ela confessasse as culpas. E ela foi, né? Nossa, aí foi mais forte ainda. Foi um ato, assim, muito forte de confessar-se perante as três divinas pessoas, né? Uau, chocante. Meu Deus. Aí ela queria sofrer, mas ele mandou uma coisa pior do que aquilo lá que ela queria sofrer. Então, assim, eu acho que ele caprichou, né? Caprichou aqui mesmo. No volume 314, 27 de novembro de 1899, a graça faz feliz a alma. Essa manhã, meu amado Jesus não vinha, mas depois de muito esperar, enquanto vi, me lamentei com ele por sua demora, dizendo-lhe: Senhor bendito, como é que demoras tanto? Talvez te tenhas esquecido que não posso estar sem ti? Ou por acaso perdi a tua graça e por isso não vens? E ele interrompeu os meus lamentos e disse-me: Minha filha, sabes o que faz a minha graça? Minha graça faz feliz a alma dos bem-aventurados compromissados e torna feliz a alma dos viadores, com essa única diferença que os compromissados se alegrando e se deleitando e os viadores trabalhando e colocando-a em comércio. Assim, quem possui a graça tem em si mesmo o paraíso, porque a graça não é outra coisa que possuir-me a mim mesmo. E sendo eu só o objeto encantador que encanta todo o paraíso, e que formam todos os contentes dos bem-aventurados, a alma possuindo a graça, né? Possuindo a graça, onde quer que se encontre, possui o seu paraíso. Então, aqui nós que estamos na Terra, né? Nós não estamos usufruindo ali, já ligados à graça eternamente, né? Como os bem-aventurados compromissados. A gente está aqui na Terra para trabalhar, né? Trabalhando, adquirindo a graça, né? Fluindo dessa graça no dia a dia, né? No tudo que a gente está buscando de Jesus, né? De viver. Eu não sei muito falar da graça, por causa que a gente só já vive da divina vontade. E a divina vontade e a graça não é a mesma coisa, né? Então, então a gente tem que entender o que é a graça direitinho, né? Porque a graça é o mérito de Jesus, né? Então, então assim, é só os méritos de Jesus que é o que ele conseguiu na redenção, para dar pra gente a salvação das nossas almas, né? Então, é diferente da divina vontade. A divina vontade, ela é mais do que a graça. Ela né, o próprio ato, né, de Deus em direção ao seu projeto, né? E aí, a gente, ao viver da graça, a gente vive da salvação, do perdão do pecado, né, dos pecados, dos atos de Jesus em perdoar a gente. E a divina vontade, a gente vive da vida de Deus, né? Então é mais do que a graça, né? É da vida de Deus, da vida toda de Deus. Desde ab eterno, né? De quando ele planejou tudo. Não foi só para salvar o pecado, mas sim toda a origem para o qual nós fomos criados, né? Toda a extensão do compromisso, né? Do compromisso, pode falar, né? Do ato de ter criado a gente, né? Da finalidade para a qual nós fomos criados. Então é maior do que a graça. É a gente não voltar somente à salvação, é voltar a ser aquilo que Deus planejou desde o princípio para que fôssemos, né? Então é além, né, de ser pecador salvo e perdoado. É além de ser, né, no caso a gente não vai mais focar no pecado, a gente vai focar no propósito do qual nós fomos criados e viver esse propósito. Então a gente vai se concentrar plenamente para viver dessa vida divina, né, da vida divina que ele projetou sem pecado. Então, é muito grande, a santidade divina. Então, é maior do que a graça. Então, a graça é só que a função é Jesus que morreu por nós para nos salvar. É lindo, é maravilhoso, traz um contentamento da salvação, né, de você voltar para o céu, de você na terra estar trabalhando pela salvação. Mas a divina vontade é maior do que a graça, tá? Porque né, ela é a vida de Deus em nós, né? É mais do que a graça. Então, imagina assim, que a graça, ela simplesmente te dá a passagem, né? O passaporte para você alcançar, né? A possibilidade de pensar na divina vontade, né? A graça te dá a possibilidade de você poder pensar que você pode viver na divina vontade. Então, sem a graça, você não poderia nem pensar em possibilidade de entrar para viver na divina vontade. Então, ela é um passaporte, uma ajuda ali, um meio que alcança você ter a compreensão de que Deus te perdoou e que você pode acessar um caminho maior, que é a divina vontade.
mas ela é maior do que a graça, entendeu? É isso que a gente tem que compreender, amém? Jesus, eu confio em vós, fit. Aí a graça, agora que Jesus lembrou, a graça leva você pro céu, né? Mas você não vai ser um filho da divina vontade no céu, você sabe disso. É só a divina vontade que vai fazer você ser um filho da divina vontade no céu. E quantas pessoas foram pro céu e não foram filhos da divina vontade? Até Santa Teresinha, Padre Pio, né? Santa Faustina, São Tomás de Aquino, são almas que foram salvas pela graça e não viveram na divina vontade. Então, é muito interessante, né, entender isso, amém? Deus abençoe a todos. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Complacência da Santíssima Trindade diante do sofrimento de Luísa. Encontrando-me no meio de grandes sofrimentos, meu amável Jesus veio e me pôs o braço por detrás do pescoço, em ato de me segurar. Agora, estando perto dele, comecei a fazer minhas habituais adorações a todos os seus santos membros, começando por sua sacratíssima cabeça. No momento em que fazia isto, disse-me: Amada minha, tenho sede. Tira-me a sede com teu amor, que não resisto mais. E tomando aspecto de menino, pôs-se em meus braços e pôs-se a mamar. Parecia que sentia um gosto grandíssimo e ficava tudo confortado e acalmava sua sede. Depois disto, querendo brincar comigo, com a lança que tinha na mão, me trespassava o coração, lado a lado. A brincadeira de Jesus, né? Porque quando eu tava ouvindo, eu tô sabendo, a brincadeira de Jesus, meu. Pegar uma lança e transpassar lado a lado o coração. Tá vendo como Jesus é? Tá vendo, né? Eu senti uma dor terrível, mas só como estava contente de sofrer, especialmente porque eram as mesmas mãos de meu só e único bem, as que me davam o sofrer. Tá vendo o entretenimento de Jesus com a gente? Tá vendo? Né? Ficar falando palavras doces de amor e, tipo, vir brincar uma brincadeira assim, muito doce, né? Oi, minha linda, como eu te amo. Aí você fala pra ele, oi, meu lindo, né? Não, ele brinca com você te fazendo sofrer, arrancando seu coração fora, né? Tipo, situações assim que, né, mexe com a gente, né? É mexendo com você, né? É muito interessante o que ele faz, né? Olha o modo como que Jesus se comporta e o modo como ele se deleita com a alma, né? Então, eu incitava a me rasgar principalmente, né? Então, ela mesma queria isso. É muito bonito, muito bonito. Tanto era o gosto e a doçura que eu sentia. E Jesus bendito, para me satisfazer mais, arrancou meu coração, tomando-o entre as suas mãos. E com essa mesma lança abriu-o pela metade e encontrou uma cruz resplandecente e macia. Tomou-a entre as suas mãos, agradando-se grandemente, disse-me: Esta cruz foi produzida pelo amor e a pureza com que sofres. Estou tão contente no modo em que tu sofres, que não sou eu, mas eu chamo o Pai e o Espírito Santo para agradar comigo. Olha que o deleite da Trindade, né? Porque ela está disposta, ela quer, né? Ela sofre, porque tem o elemento de sofrer, mas ao mesmo tempo ela está feliz, né? Ela não está falando, ah, não, se eu tiro de mim essa cruz, eu não quero passar por isso, né? Ao contrário, ela quer mais e mais e mais. Faz o que o Senhor quiser de mim, Senhor. Eu sou tua. Tira onde o Senhor quiser tirar, né? Arranca o que o Senhor quiser arrancar. É, então, assim, importante, Senhor, é igual ela fala aqui, né? De ter as suas mãos, as suas mãos sobre mim, né? Tem uma parte aqui que ela fala isso, né? Na felicidade dela porque é Ele, né? Que tá tocando ela, né? Aí ela fala isso com ele. Deixa eu ver aqui onde que tá. Estava contente e feliz porque eram as mãos de Jesus, de meu só e único bem, que me dava sofrer. Então você tem que ficar feliz porque é Jesus que está te proporcionando isso. Não veja ali, não veja ninguém no grupo assim, a pessoa, como alguém humano, tá implicando comigo. Não tem isso. É o Jesus que colocou você naquela situação. É Jesus que pegou você para ir naquele dia e falou: hoje é você, hoje eu vou pegar ela, hoje eu vou tirar sangue nela, né? Vou tirar sangue nela.
Eu vou mexer com ela e vai ser. E não pode te contar antes. Vai ser um golpe daqueles, vamos dizer assim. Eu tenho uma coisa forte preparada. E ele. Então você tem que pensar assim: que Jesus está se alimentando disso, da sua vida. Isso alimenta Jesus. Mas se a alma fica com raiva, não se resigna, não aceita, não entende e se revolta, não forma o deleite para Jesus, né? Então, imagina que Jesus, ele está sendo alimentado exatamente daqui. Você poderia falar assim, não, eu vou alimentar Jesus rezando as 24 horas da paixão. Não precisa ser dessa forma, não, não é assim que funciona. Então, Jesus está realmente ali derramando, né? Ele está realmente ali, realmente sentindo a satisfação, né? De que você está reparando ele, entende? Ele já reparou o Pai, você está reparando ele. E tenta sentir a satisfação por todos os espinhos dele naquele momento, através da sua vida, né? Então é muito importante. É muito importante. Então, ele se alimenta da nossa vida, né? E ele quer ter essa liberdade de poder também fazer essas brincadeiras aí, né? De poder aproximar e então a gente não pode ter assim nenhuma amargura contra Deus aqui no grupo, né? Nenhuma sentimento assim, aí não pode falar meu nome, não posso passar por isso. Ai, né? Não, não, né? Tem que ser livre, livre. E hoje é um, amanhã é outro, depois é outra situação e ele vai fazer isso quantas vezes ele quiser, né? E a gente tem que pensar assim, em corresponder a ele, né? Amar e reconhecer que é ele que está fazendo, porque aquela olhava e falava, é as suas mãos que estão me tocando, Jesus. Então você reconhecer também que é ele que está falando, é ele que está ali, né, tocando em você. É ele que está agindo, né? Então, e amar isso, né? Amar e vai dar para ele todo o contentamento diante de outras almas que não dão isso para ele, que não tem essa liberdade, né? E ter a liberdade de te usar do jeito que ele quiser, te virar do avesso, né? Te fazer o que ele quiser, né? E você está ali para ele, né? Nas mãos dele, né? Para ele fazer e, e te usar da forma que ele quiser, tirar os atos que ele quiser, o ato que ele quiser, tá? Então, essa cruz apareceu, né? Tinha uma cruz dentro do coração da Luísa. Essa cruz foi produzida pela pureza com que ela estava sofrendo. Então, isso é muito importante. No instante, olhei e vi 3 pessoas que me circundavam, se deleitavam em olhar esta cruz. Mas eu, lamentando-me com eles, disse: Grande Deus, muito, muito pouco é meu sofrer, tá vendo? A pessoa nunca pensa assim: ah, não, mas é demais, ele devia pedir isso de mim, né? Não tem esse sentimento. Não, senhor, não é nada, quem sou eu, né? Diante de tudo que o senhor já passou, quem sou eu? Não é nada isso aqui. Então, não estou contente só com a cruz, senão que quero também os espinhos dos cravos. E se eu não mereço, porque sou indigna e pecadora, vós certamente podeis dar-me as disposições para merecê-lo. E Jesus, enviando-me um raio de luz intelectual, fez-me perceber que queria que eu confessasse as minhas culpas. Senti-me aterrorizada ante as 3 divinas pessoas, mas a humanidade de nosso Senhor me inspirava confiança. Interessante, né? Por Jesus, né? Por ver nele a semelhança, né? Porque ele se humanizou, ela tinha segurança de se aproximar, né? Assim que, dirigindo a ele, disse o eu pecador. E depois comecei a fazer a confissão das minhas culpas. Agora, enquanto me encontrava toda imersa em minha miséria, uma vez saiu do meio deles, que dizia, a voz, né? Saiu uma voz saiu do meio deles que dizia, te perdoamos e você não peque mais. Uau, né? E eu esperava receber a absolvição do nosso Senhor, mas nesse momento ele desapareceu. Pouco depois voltou crucificado e participou das dores da cruz. Muito bonito, nossa. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 3, 26 de novembro de 1899. Complacência da Santíssima Trindade diante do sofrimento de Luísa. Encontrando-me no meio de grandes sofrimentos, meu amável Jesus veio e me pôs o braço por detrás do pescoço, em ato de me segurar. Agora, estando perto dele, comecei a fazer minhas habituais adorações,
a todos os seus santos membros, começando por sua sacratíssima cabeça. No momento em que fazia isso, disse-me: Amada minha, tenho sede. Tira-me a sede com teu amor, que não resisto mais. E tomando aspecto de menino, pôs-se em meus braços e pôs-se a mamar. Parecia que sentia um gosto grandíssimo, e ficava todo confortado e acalmava sua sede. Depois disso, querendo brincar comigo, com uma lança que tinha na mão, me traspassava o coração de lado a lado. Eu sentia uma dor terrível, mas ó, como estava contente de sofrer, especialmente porque eram as mesmas mãos de meu só e único bem as que me davam o sofrer. E o incitava a me rasgar principalmente, tanto era o gosto e a doçura que eu sentia. Jesus bendito, para me satisfazer mais, arrancou-me o coração, tomando-o entre suas mãos, e com essa mesma lança abriu-o pela metade, e encontrou uma cruz resplandecente e macia. Tomou-a entre as suas mãos, agradando-se grandemente, e disse-me: Esta cruz foi produzida pelo amor e a pureza com que sofres. Estou tão contente no modo com que tu sofres, que não só eu, mas eu chamo o Pai e o Espírito Santo para agradar comigo. Que lindo, né? Nossa. Ele encontrou dentro dela uma cruz resplandecente e macia. Esta cruz foi produzida pelo amor e a pureza com que sofres. Ela sofre por amor puro, né? Com aquele amor puro. No instante, olhei e vi as 3 pessoas que me circundando se deleitavam em olhar esta cruz. Mas eu, lamentando-me com ele, disse: Grande Deus, muito pouco é meu sofrer. Não estou contente só com a cruz, senão que quero também os espinhos e os cravos. E se eu não o mereço, porque sou indigna e pecadora, vós certamente podeis dar-me as disposições para merecê-lo. E Jesus, enviando-me um raio de luz intelectual, fez-me perceber que queria que eu confessasse as minhas culpas. Senti-me aterrorizada ante as 3 divinas pessoas, mas a humanidade de nosso Senhor me inspirava confiança. Assim que, dirigindo-me a ele, disse o eu pecador, né, o ato de contrição. E depois comecei a fazer a confissão de minhas culpas. Agora, enquanto me encontrava toda imersa em minha miséria, uma voz saiu do meio deles que dizia: Te perdoamos, e você não peque mais. Eu esperava receber a absolvição de nosso Senhor, mas nesse momento desapareceu. Pouco depois voltou crucificado e me participou as dores da cruz. Então esse trecho é muito lindo, né? E leva a gente a meditar, a entender mais ainda essa questão de aceitar tudo, né? De aceitar o sofrimento, aceitar tudo que acontece, ter essa pureza, esse amor puro. Aceitar sofrer qualquer coisa por amor a Deus, como ele tem falado pra gente, né? Pra fixar isso, pra gente reter esse conhecimento. E não só também, eu aprendi, eu conheci, eu entendi, não. Como o Padre Paulo falou, né? Não é fé sem amor, fé sem doação, não tem, não é amor, não é. Tem que colocar em prática, né? Realmente viver isso, não só conhecer sem amar, sem, sem corresponder, sem colocar em prática essa verdade que a gente está conhecendo. Que isso seja real mesmo, que seja real, né? Assim, que não seja só um conhecimento, né? Não seja só um conhecimento, eu sei que eu tenho que aceitar tudo, mas e aí? E na hora que acontecer as coisas? Eu aceito e realmente é, aceito de verdade mesmo, por amor puro a Deus, sabe? E vivo realmente essa verdade que eu tô lendo? Ou é só um conhecimento, uma ciência que eu tô aprendendo, um conhecimento, uma coisa que eu tô, como se eu estivesse estudando ciências, matemática, se eu estivesse estudando um livro para poder passar numa prova, para poder
sei lá, mostrar para as pessoas que eu sei sobre isso, sobre esse assunto, que eu tenho né, que eu sei falar disso de forma bonita, mas o mais importante não é falar bonito e é viver, é realmente viver. E na hora que estiver acontecendo uma coisa difícil, você realmente falar de todo o coração para Deus: eu aceito, eu aceito, obrigada, eu eu amo passar por isso. Eu não só aceito, não, eu amo, eu agradeço, é uma honra sofrer, é uma honra. E saber que é o Senhor que está sofrendo em mim, o que esse sofrimento está produzindo, essa, o propósito dessa dor, como a Nossa Senhora falou, né, hoje, no dia de hoje, que as dores dela tinham o valor para poder comprar a, a corredentora, né? Eu não sei, Senhor, falar as palavras igualzinho a Nossa Senhora falou, como a senhora falou, mãe, mas eu entendi o seu sofrimento para ajudar as outras almas, para poder ela participar da redenção, né, das almas. E aí ela falou, nesse dia, ela falou que a gente também pode oferecer as nossas dores, nossos sofrimentos para resgatar nossos irmãos. E aí a gente viver isso de verdade, sofrer com essa, aceitar tudo que acontece, com essa pureza, né, que ele falou. Ele pegou essa cruz lá dentro do coração dela e falou: essa cruz está brilhando desse jeito por causa do amor, da pureza no sofrimento, que é só por amor a Deus. Você recebe da mão de Deus, né? Como ele falou, como ela falou, eu recebia da mão dele esse sofrimento. E a gente, quando acontecer qualquer coisa, você não vê mais nada, só vê Deus. É Deus. Receber da mão dele esse sofrimento, essa situação difícil, qualquer coisa que seja, né? Hoje eu tô, por exemplo, eu tô aqui falando para Jesus: obrigado, Senhor, eu aceito. Te ofereço essa dor, eu te ofereço. Eu tô sentindo uma dor na cabeça, uma dor no corpo, um peso no corpo. Eu acho que eu tô ficando gripada. É tipo assim, sabe quando você tá com sintoma de resfriado, de gripe, que a gripe quer te derrubar? Assim, sabe? Amém, Jesus, amém. Eu aceito tudo. Tudo que aconteceu, eu aceito do jeitinho que o Senhor mandar, eu aceito. Tudo do jeitinho. Eu só vejo a sua vontade em tudo. E eu amo a sua vontade, eu só quero a sua vontade, eu não quero mais nada. A felicidade, o que eu quero é estar com Ele, é que Ele esteja comigo, dentro de mim. Essa é a felicidade. Eu não quero nada aqui nessa terra, nada. Você só querer Ele, só Ele. Não importa que o que importasse é só isso, que que Ele esteja, né? Que você ama a Deus e não outra coisa. Você só ama a Deus e aí tudo que Ele quer você quer. A felicidade está na vontade dele, em viver com ele, né? Para ele, na vontade dele, né? Então você aceita tudo que acontece, qualquer coisa. A gente tava, tem uma viagem que a gente faz para todo ano. A gente tem um tempo já que a gente vai numa romaria para Trindade, para o Divino Pai Eterno, uma caminhada, né? E aí saiu a data, né, da viagem desse ano e aí a gente colocou nosso nome e tava lá, fechando no grupo, né? Que já tem um grupo que a gente vai. Tava fechando o ônibus, né? Tava fechando, assim, né? Organizando a romaria. Aí a gente colocou nosso nome, eu e meu esposo, o nome dos meninos, meu pai. Meu pai foi o ano passado, ele gostou muito, falou que queria ir de novo, que foi muito bom, não sei o quê. Aí agora esse ano a gente colocou o nome, aí chegou hoje, a mulher falou assim, colocou lá no grupo. Ah, a gente vai ter que mudar a data da viagem, porque como a gente não conseguiu arrecadar o valor da entrada para o ônibus, a gente vai mudar a data da viagem. Aí meu marido falou assim: ué, como assim? Ela nem pediu o dinheiro, ela nem falou que era para pagar, nem a gente falou assim: nossa, que estranho. Ela falou como se fosse assim, como você deu a entender assim, como vocês não pagaram, não só a gente, mas todo mundo, né?
como vocês ainda não pagaram, a gente não conseguiu arrecadar o dinheiro para a entrada do ônibus, para dar a entrada, então vamos mudar a data. Aí até a outra mulher também falou, ah, mas ninguém falou nada que era para pagar. Eu tava esperando vocês dar o sinal para a gente pagar, passar o Pix para pagar e tudo. Aí ela não mudou a data, não sei o quê. Aí meu marido falou assim, ah, Michelle, então vamos ver, eu não sei se vai dar para ir nessa data. Aí quando eu vi, ele já tinha colocado lá no grupo, já tirou nosso nome. Ela foi e falou, quem vai, é para confirmar quem vai poder ir nessa data, quem não vai. Aí eu tava lá trabalhando e eu vi que meu esposo foi lá e tirou nosso nome, né? Pra gente não ir. Só que a gente nem tinha conversado assim, não tinha. Ele tirou. Aí eu falei assim, aí eu, ah, tudo bem, senhor, não tem problema. Eu aceito qualquer coisa, não dói nem um pouco. Se é pra ir, eu vou. Se não é pra não ir, eu não vou, não tem problema. Aí eu só perguntei pro meu marido, eu falei, uai, o que que aconteceu? Você tirou o nosso nome? Ele falou, ai, Michelle, você não percebeu que ela tava querendo reduzir o número de pessoas para poder arrumar um ônibus menor? E a gente, aí quando eu tirei nosso nome, porque o nosso era tipo 4, 5, 6, e tinha um casal de amigos também que um colega de Marcelo lá que não tinha decidido ainda, enfim. Eu falei assim, ela queria que algumas pessoas saíssem para poder arrumar um ônibus menor e mais barato e fechar logo. Então eu já tirei logo. Eu falei, ah, tá bom, tudo bem. Assim, você fica num desapego, sabe? Tipo assim, você vê só a vontade de Deus, né? Ah, Deus, você fica olhando, né, só observando o que está acontecendo, os sinais dele, o jeito, as circunstâncias, né, observando tudo. Tá bom, Senhor. Amém. Eu não quero ir, eu quero só a sua vontade. Se a sua vontade é que eu vá, eu quero ir. Se o senhor não quer, eu não quero. Eu não tenho vontade. A vontade é a de Deus. E você não fica sofrendo, tipo assim, né? Às vezes a gente sofre, né? Como estava explicando, às vezes a gente sofre. Que estava explicando nos 31 dias com Maria de hoje, né? Às vezes tem uma situação que a gente sofre. Até falar o sim, né? Até falar o fiat, a gente sofre, porque a nossa carne é fraca, né? Jesus mesmo falou. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vai ter situações de muita dor que a gente vai, a nossa carne, a nossa natureza vai estremecer. Mas não quer dizer que a gente saiu da divina vontade e tudo mais, mas a gente sofre, né? Sofre, fala fiat, sofre tudo. Sofrendo, mas não deixa de, de estar na vontade de Deus. Tem até um trecho que Jesus fala, acho que é na Val Torta, que ele fala que o espírito clama imolação e a carne grita misericórdia. E a carne, tipo, o espírito fala imolação, imolação, sofrimento, sacrifício por amor, né? Mas a carne grita misericórdia, de piedade, né? Tipo, a carne é fraca. Então é isso, né? Pra gente viver isso realmente. E não ser só um conhecimento, algo que a gente sabe falar, mas que seja real, né? Verdadeiro mesmo. Volume 3, 27 de novembro de 1899. A graça faz feliz a alma. Esta manhã meu amado Jesus não vinha, mas depois de muito esperar, enquanto o vi, me lamentei com ele por sua demora, dizendo-lhe: Senhor bendito, como é que demoras tanto? Talvez te tenhas esquecido que não posso estar sem ti, ou por acaso perdi a tua graça e por isso não vens? E ele interrompeu os meus lamentos e disse-me: Minha filha, sabes o que faz a minha graça? Minha graça faz feliz a alma dos bem-aventurados compromissados e torna feliz a alma dos viadores. Com esta única diferença, que os compromissados se alegrando e deleitando-se, e os viadores trabalhando e colocando-a em comércio. Assim, quem possui a graça tem em si mesma o paraíso, porque a graça não é outra coisa que possuir-me a mim mesma. E sendo eu só o objeto encantador que encanta todo o paraíso, e que forma todos os contentos dos bem-aventurados, a alma possuindo
possuindo a graça, onde quer que se encontre, possui o seu paraíso. Então, a graça, aí é diferente, né? A graça de viver na divina vontade. Mas, assim, a graça que é possuir Deus, né? E se encontrar no paraíso, você já se encontra no paraíso, na felicidade. Não não importa se você está num estado de sofrimento, o que importa é estar com Deus, é estar com Ele. É isso que é a felicidade. Ele é a felicidade. A felicidade é Deus. Não é outra coisa. A felicidade é Deus. Então ele fala: minha filha, o que faz a minha graça? Minha graça faz feliz a alma dos bem-aventurados, compromissados, que estão já no céu, né? Isso que eu entendi, os que já estão no céu. E torna feliz a alma dos viadores, de quem está aqui na terra ainda. E mesmo no sofrimento, a gente está feliz. É uma felicidade espiritual, né? É uma felicidade espiritual. Na vida humana, a gente tá sofrendo, tá doente, tá acontecendo um monte de coisa, tá passando por situações complicadas, tá passando por humilhação, tá passando por contrariedades, né? Esse caso que eu contei, você vê, meu marido falou assim: Michele, você não percebeu que ela tá querendo que a gente não vá, que é melhor a gente não ir. Então, tipo assim, né? E você vê essas coisas acontecer e mesmo assim você tá feliz. Você tá feliz, se a pessoa te rejeita, por exemplo, né? Você tá sentindo uma rejeição. No caso, foi uma rejeição, né? Vamos pensar assim, uma rejeição. Aí é uma graça, é uma felicidade. Tá sofrendo a mesma dor de Jesus. Ele é o mais rejeitado de todos. Jesus é muito rejeitado. E ele tá vivendo em você. E aí, quando você sofre rejeições, aí você fala assim: nossa, esse é um sinal mais poderoso de que é o Senhor mesmo que vive em mim. Porque se, se o Senhor é rejeitado, pensa assim, ó. O mundo, ele fala na Bíblia, gente. O mundo odeia ele. E se você não é do mundo, se você é dele, se ele tá em você, o mundo vos odeia. O mundo te rejeita. Então, se o mundo te ama, isso é um sinal muito perigoso. Se o mundo te ama, te ama, te ama, te ama, não te rejeita, é um sinal complicado, porque o mundo odeia Deus. O mundo rejeita Deus. Entenderam? Então, o maior sinal da presença de Deus na sua alma é esse sofrimento. É porque você tá vivendo, é ele vivendo em você. E como que é a vida dele aqui na Terra? Ele é rejeitado. As pessoas ignoram Deus. Elas não amam a Deus. Então, quando as pessoas te rejeitam, é um sinal claro de Deus. Sabe assim? Fala, uau, é, realmente o Senhor tá aqui. É o Senhor que vive em mim. Porque eu tô sendo rejeitado igual o Senhor. Sabe, assim, se a gente vê assim, se a gente vê a verdade, se você vive na luz, você vai viver sempre feliz. E a felicidade não é ser amada pelas pessoas, ser aceita, querer que a pessoa fica ligando, olha, Michele, porque ela tipo assim, ela rejeitou, e meu marido colocou lá, por exemplo, né, meu marido colocou lá que não vai, e ela nem veio falar com a gente, não, vamos, vamos, e ficar insistindo, nossa, eu queria tanto, eu faço questão que vocês vão, não teve nada disso. E eu não quero isso. A felicidade é estar com Deus. Eu fico feliz sabendo que eu tô vivendo a vida de Deus. Vivendo a vida de Deus, e isso tem fruto. Fruto de vida eterna, de salvação. Para muitas almas. A gente amar, a gente participar, né, dessa. Jesus fala, gente, a gente, é o que foi falado esses dias, né? Que Jesus falou ontem, muito importante. A questão de reter os conhecimentos. Reter os conhecimentos da nossa alma. O que ele fala do sofrimento, do que ele continua nas almas que o amam, a paixão dele. O que ele fala no livro do céu sobre sofrer é muito incrível. Aí você fica feliz da vida, sabendo que você está vivendo isso. Que ele continua em você a vida dele. Só isso que importa.
Isso é a felicidade. Ser ele. É isso que é a felicidade. Não é ter as pessoas no seu WhatsApp falando, vamos, Michele, vamos com a gente. Isso não traz felicidade. E é o que foi falado hoje também, né, no 31 Dias com Maria. Esse sofrimento é uma gotinha perto da felicidade que a gente sente de ser outro Cristo. É uma gotinha, não é nada. Quando você vê o que significa essa dor e quem que tá em você sofrendo. Que ele fala no livro do céu, a minha humanidade gloriosa já não é mais capaz de sofrer, não tem mais como sofrer. E eu continuo sofrendo nas almas que me amam. Continuo minha vida, minha paixão. É ele que está sofrendo e salvando. Ele está sofrendo na sua alma, ele está sofrendo através da sua humanidade. Ele está sofrendo. E o que que significa o sofrimento de Cristo? O que que o sofrimento dele trouxe? Redenção, salvação. É ele que continua sofrendo. Então, é só isso aí, meu Deus do céu. Aí você fica nesse conhecimento, você retém esses conhecimentos e na hora do sofrimento você fala, amém. E sente felicidade no sofrimento. É uma loucura mesmo, né? É uma loucura, por isso que fala. A cruz é loucura para o mundo. É loucura. Como que pode eu estar feliz que eu tô aqui sofrendo? É loucura, não é humano, não é racional esse pensamento, essa forma de pensar, essa felicidade. Não é humana, é uma felicidade espiritual. Não tem explicação humana essa felicidade. Quem te vê de fora vai falar assim, nossa, como que pode ela estar rejeitada, doente, totalmente infeliz. Mas eu sou a mais feliz do mundo. Não tô infeliz. É uma loucura, né? É uma loucura. Então, a diferença é que os viadores trabalham, né? Colocam em comércio. Os viadores trabalhando e colocando a graça em comércio. Por causa do sofrimento, né? Trabalhando, sofrendo, oferecendo os atos de o sofrimento para alcançar, aplacar a justiça, derramar graças, derramar bens na terra para todas as almas. Assim, quem possui a graça tem em si mesmo o paraíso, que é ele mesmo. Porque a graça não é outra coisa que possuir-me a mim mesma. E sendo eu só o objeto encantador que encanta todo o paraíso e que forma todos os contentamentos dos bem-aventurados, a alma, possuindo a graça, onde quer que se encontre, no sofrimento, possui seu paraíso. Incrível. Amém, Fiat Jesus. Eu confio em vós. Amém.